Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula do segundo bimestre de Geografia do primeiro ano. O tema é Formação do Território Brasileiro. Então vamos conhecer aí o processo de formação do Brasil, tá certo? Então, gente, é importante destacar inicialmente que o nosso Brasil, ele nem sempre foi, né, com esse formato de território que a gente conhece hoje, tá? Ao longo do tempo, o Brasil, ao longo de conquistas, de guerras, acordos, tratados e compras de outros países, né, foi ampliando aquele território inicial de 1500, tá? A compra do Acre, né, aqui na região norte, é um exemplo de como o território ele se expandiu ao longo do tempo, tá? Então, a formação do território brasileiro está associado ao encontro, né, dos povos portugueses lá em 1500 com os povos indígenas, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam povos morando, só que ainda não existia um território uh, como a gente conhece hoje. Existiam vários territórios de tribos indígenas que hoje já não são como antigamente, né? Então, existem hoje algumas reservas indígenas, mas elas fazem parte do território brasileiro atual, tá bom? O processo de formação do território brasileiro, ela inicia-se em 1500, ali, a partir do Tratado de Tordesilhas, né? Na verdade, um pouquinho antes, em 1494, em que Portugal e Espanha delimitaram uma área entre os dois. Inicialmente, o território espanhol era maior e, ao longo do tempo, Portugal foi expandindo esse território, né? Inclusive quebrando esse Tratado de Tordesilhas. Então, ao longo do tempo, Espanha e Portugal, que foram os países que dominaram mais terras aqui no continente americano, eles foram ampliando suas áreas e Portugal ele estabeleceu a estratégia de dividir a parte que ele tinha recebido em chamadas capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias que vão ser a primeira divisão territorial do Brasil, tá? Então temos aqui uma ilustração, né, em um mapa daquela época, dando as capitanias hereditárias, que eram herdadas por portugueses que se colocavam à disposição para explorar o território aqui no Brasil. Tá? Então, a formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo, e alguns estados foram anexados, né, de outros países, como o Acre e a Bolívia, como eu citei, por exemplo. Né? Então, vários estados da federação foram criados e divididos, né, tendo como ponto de partida aquelas capitanias hereditárias. Então, no século XVIII, olha aí como era o território brasileiro. Tá? Tínhamos poucos estados, mas já dando uma ideia mais ou menos de como ele estava se organizando. Óbvio que no litoral tinha muito mais gente. E continuando aqui, né, ao longo do século XIX, foi evoluindo, né, surgindo novos estados. Não vou descrever todos eles para não ficar muito cansativo, mas observe só que de 1822 para 1889 tivemos aí a Guerra do Paraguai e o, o, a Cisplatina deixou de ser território brasileiro, né? Se tornou o estado, o país do Uruguai. Né? O Uruguai já foi parte do território brasileiro. E observe que em 1889 ainda não existia o Acre no Brasil. No século XX, os contornos do território brasileiro passam a se tornar mais parecido com o que a gente conhece hoje. Né? Observe que o Acre já faz parte, no entanto, algumas diferenças. Né? Olha só como o Mato Grosso ainda era um estado só, assim como o Goiás. Hoje em dia temos aí o Tocantins e o Mato Grosso do Sul. Não existe mais o Ponta Porã, como tinha ali no sul do Mato Grosso do Sul, nem o estado do Iguaçu, onde hoje temos, né, o Paraná e Santa Catarina. Causas das modificações do território brasileiro. Então, ao longo da expansão da ocupação portuguesa, né, o nosso território foi aumentando e também houve lutas entre os portugueses e os povos nativos, né, os territórios indígenas foram sendo anexados pelos portugueses, principalmente pela atividade dos bandeirantes. Né. Outra causa que motivou a expansão do território brasileiro foi a disputa pelas terras com os invasores. Né? Muitos holandeses e outros povos da Europa tentaram, né, guerrear com Portugal e tomar parte do território brasileiro. Então, esses territórios foram sendo mantidos. Né? A disputa pela terra com invasores, a busca por riquezas ou ciclos econômicos. Então, lembre-se que o Brasil teve o ciclo
do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo da borracha, o ciclo do café. Então, todas as atividades econômicas que estavam sendo desenvolvidas no território brasileiro foi fazendo com que mais e mais pessoas fossem adentrando no território, né, saindo do litoral, indo para áreas mais sertanejas, áreas do interior, né? Então, alguns estados foram sofrendo modificações, como, por exemplo, Pernambuco. Olha aí como era Pernambuco inicialmente, né, chamado Comarca das Alagoas, e destacado em azul, e como isso foi se ampliando ao longo do tempo, ou reduzindo, no caso de Pernambuco, né? Principais ciclos econômicos, como eu citei aí, né? Pau-brasil, mineração, borracha, cana-de-açúcar, apicultura, algodão, pecuária, né? Foram atividades econômicas importantes que ajudaram a desenvolver o território brasileiro. O ciclo do pau-brasil foi a primeira atividade econômica explorada aqui pelos portugueses, né? Foi o primeiro recurso explorado no Brasil, né? Desta árvore veio o nome do Brasil, né? Servia para atingir roupas na Europa. Né? Não era o principal objetivo dos europeus, né? Explorar para o Brasil. Eles queriam era ouro, prata e pedras preciosas, mas foi a primeira atividade explorada aqui que gerou economia para a metrópole portuguesa. A madeira servia para fazer, além de tinta, também violinos, né? A exploração acabou devastando bastante o que hoje a gente conhece como Mata Atlântica e não estimulou a ocupação do território, né? Esse tipo de exploração era mais exploração que não visava estabelecimento de pessoas aqui, tanto que muitas pessoas que chegavam aqui para desenvolver as capitanias hereditárias desistiam e passavam para outros donatários. Então temos uma ilustração aí, né, da época da exploração do pau-brasil, que era realizada tanto por portugueses, indígenas também, e logo em seguida a cana-de-açúcar, né, que era um bem muito valorizado na Europa, era um artigo que não se tinha em grande quantidade, visto que a cana-de-açúcar é uma planta que se dá muito bem em solo de clima tropical, né, no caso aqui do Brasil e boa parte do continente americano. Então, Portugal ele já produzia açúcar em outras ilhas, né, que eram colônias dele, só que, na verdade, aqui no Brasil foi a principal atividade a primeira atividade que realmente gerou bastante lucro para Portugal, né? Tanto que a primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia, onde você tem uma maior concentração de engenhos de açúcar, onde muita gente se concentrou ali antes da era dos minérios, né? Então tivemos aí um solo favorável, propiciando a ampliação da plantação de cana-de-açúcar, né? Era um tipo de plantação monocultura, onde só se plantava cana-de-açúcar, né? Existiam grandes latifúndios, que eram grandes áreas de terras plantando só isso. Havia o trabalho escravo, né? Trabalhando ali na extração de cana-de-açúcar, e era uma atividade nefasta, pois destruiu intensamente a Mata Atlântica. Né? Óbvio que naquela época não se tinha nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente, e buscava apenas a exploração dos recursos naturais. Então, ao longo do século XVI e XVII, né, tivemos também aí essa área nesse mapa aí da plantação de cana-de-açúcar, como vocês podem ver, que ia desde o sudeste até o norte ali do Brasil, né, próximo a São Luís. E a cana-de-açúcar, ela vai ser importante nesse primeiro momento, né, apesar de devastar bastante as áreas, né, e escravizar bastante pessoas, acaba gerando uma certa economia para Portugal, certo? Então, temos ilustrações aí da Casa Grande, né, ou da senzala, onde os escravos trabalhavam. Temos aqui também um exemplo de trabalho escravo, né, das pessoas que vinham principalmente da África, né, trabalhavam sem remuneração para os senhores da Casa Grande. E em seguida veio a atividade da mineração. Né? Região sudeste e centro-oeste se destacaram, né? Essa parte do território brasileiro tinha bastante recursos no subsolo, principalmente Minas Gerais, Goiás. Né? O trabalho escravo também foi aplicado. Foi nesse momento que a boa parte da população começou a sair da região nordeste e ir para a região sudeste, região centro-oeste, né? Ocupando inclusive isso e fazendo com que houvesse novas cidades, né, para áreas interioranas do Brasil. Então, muito ouro foi
levado para Portugal, né? E das cidades que passaram a existir, os povos que começaram a habitar no Brasil permanentemente começaram a pagar altos impostos, né? Portugal pagou a dívida externa com a Inglaterra utilizando o ouro do Brasil, né? Lembra que Portugal é um país europeu e naquela época ele era muito endividado com a Inglaterra, né? Mas boa parte dessa dívida foi paga com ouro que veio aqui do Brasil, né? Tem mais uma ilustração mostrando a atividade de mineração no Brasil, né? A cafeicultura veio logo em seguida, né? A região sudeste e sul do Brasil se destacaram nessa atividade da cafeicultura, principalmente o estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o norte do Paraná, né? Essas regiões têm principalmente o norte do Paraná tem um solo favorável ao plantio de café, né, conhecido como terra roxa, e muitas transformações econômicas, sociais e políticas foram acontecendo no Brasil ao longo da exploração da cafeicultura, né, da produção de café. Então, nessa época, o Brasil já estava se livrando da escravidão, né? Então, muita mão de obra era necessária. Então, houve uma imigração, um incentivo à imigração europeia, principalmente de italianos para o Brasil, né? Para se trabalhar como assalariados, ou seja, esses italianos eles já vinham para o Brasil para trabalhar por um salário, né? Obviamente que eles trabalhavam durante muito tempo numa fazenda para poder juntar um dinheiro e comprar sua própria fazenda, mas isso fez com que houvesse um grande número de imigrantes aqui no Brasil, ocupando o sudeste e o sul do Brasil, certo? Então foi aqui que se deu o surgimento dos barões de café, a industrialização de São Paulo começou a ocorrer um pouco depois, né? E o desenvolvimento dos portos também, lembrando que todo material que era produzido aqui no Brasil era levado para a Europa e outros lugares através de embarcações, tá? E houve acumulação de capital muito grande no Brasil nessa época e expansão da malha ferroviária, principalmente no interior de São Paulo, tá? No entanto, ao longo do tempo, né, os barões do café eles demoraram muito para poder investir na indústria. Eles demoraram para diversificar as formas de investimento. E isso fez com que o Brasil ele ficasse um pouco atrasado em relação à indústria, né? Dependendo muito da questão do café, né? É uma das razões porque o Brasil hoje é um país que ainda depende muito da agricultura, da pecuária e do extrativismo mineral e tem uma indústria ainda relativamente fraca, tá? Então temos aí uma ilustração, né, dos trabalhadores na lavoura, né, que trabalhavam na lavoura de café, e em seguida veio aí o ciclo da borracha, que se destacou mais na região norte do Brasil, né, borracha que vinha da árvore chamada seringueira, né, de onde se extrai o látex, aquela borracha branca que escorre, né. Era muito utilizada para a indústria de pneus, principalmente no início do século XX, né. Surgimento de cidades como Fordelândia, olha só, essa cidade Fordelândia foi uma cidade criada para receber a indústria da Ford, né. Ford, do Henry Ford, que é o criador lá da marca de veículos dos Estados Unidos, né? Tem um interesse muito grande nesse produto. E nessa época que a região norte mais se desenvolveu, tivemos aí a criação do Teatro Amazonas em Manaus, e muitas sementes daqui foram roubadas, né? O biopirataria fez com que essas sementes fossem levadas para outras regiões do mundo, como a Malásia. Até então, o Brasil era o único lugar onde se produzia borracha, né? Então, o Brasil se destacou muito até que essas produções começaram a ocorrer em outros lugares do mundo também, tá? Então, além disso, o ciclo da borracha foi reduzindo quando o surgimento de borracha sintética foi surgindo. Por exemplo, a maioria das borrachas que a gente conhece hoje não vem mais só do látex, vem também dos derivados do petróleo, tá? E é nesse período também que anexou o Brasil anexou o estado do Acre, que fazia parte da Bolívia, né? O Brasil comprou esse território e compôs aí o que a gente conhece, o território hoje. Temos aí a ilustração da exploração do látex, né? Seringueira. Imagino que muitos de vocês já devem ter visto, tá? O algodão também foi uma atividade econômica de importância, é importante até hoje, né? E se destacou principalmente em áreas do Nordeste, né? Onde as lavouras elas produziam uma matéria-prima importante para manufaturados locais como tecidos, fios e linhas, né? Até hoje no Maranhão, na Bahia, né?
estados brasileiros temos aí uma grande produção de algodão, né? Temos a ilustração, o algodão que a gente conhece. E a pecuária, que é uma outra atividade econômica importante que ajudou no desenvolvimento da ocupação do território brasileiro, né? Então, temos aí, desde o período colonial, a interiorização do povoamento através da atividade pecuária, né? O gado bovino é um produto que complementava a atividade açucareira e hoje é uma das atividades mais importantes do Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne de produtos bovinos do mundo, né? E tudo isso começou já desde o século XVI, né? Temos a ilustração, né, a prática da pecuária. Não sei se essa foto aqui no Brasil, acho que é em Mali, mas só ilustra o que acontece aqui no Brasil também. As atividades econômicas, elas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. A nossa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários voltados, em sua maior parte, para exportação para as necessidades da metrópole portuguesa. Daí o caráter litorâneo e periférico da ocupação do território brasileiro durante os primeiros séculos. Ou seja, o Brasil, no primeiro momento, se ocupou muito, né, no litoral. A maioria das cidades brasileiras estão situadas próximo à costa, mas ao longo do tempo, devido a outras atividades econômicas, como a atividade mineradora, né, a população foi adentrando o território brasileiro, indo para as áreas mais sertanejas e surgindo cidades importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, né? E cidades afastadas do litoral, mas que hoje são importantes para o Brasil também, tá bom? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Então, eu vou pedir que vocês leiam esse material, revisem. Logo em breve eu vou estar passando atividades para vocês, tá bom? Um abraço.